aqui hoje no evento que a APDH tem vindo a desenvolver nos últimos tempos, Conversas em Rede, e estamos aqui hoje, como não podia deixar de ser, a falar sobre a segurança do doente. A segurança do doente é realmente uma das áreas que nos preocupa a todos, sobretudo nesta fase de pandemia e de crise em que todas as instituições se encontram. Eu queria cumprimentar todos os que estão em rede, todos os que eu não vejo e que estão aí em casa, nos vossos locais de trabalho, ou seja onde for, mas queria em especial cumprimentar os meus colegas de painel, digamos assim, e que vão estar aqui hoje a partilhar convosco as suas experiências e os seus pensamentos nestes momentos tão complicados e adversos. Teremos connosco, e em primeiro, o Márcio Reis. Vocês já têm acesso ao seu currículo na página da APDH e, portanto, certamente que já deram uma olhadela. Mas o Márcio vem-nos falar e vem partilhar connosco, sobretudo, a sua experiência, apesar de ser enfermeiro, muito também enquanto gestor, ou seja, enquanto administrador hospitalar no Centro Hospitalar Universitário do Porto. Depois vamos seguir com o Manuel Oliveira, que será certamente conhecido de muitos de vós, aliás, como os três ilustres convidados que nós temos hoje aqui conosco. Mas seguirá então o Manuel Oliveira, que também sendo enfermeiro, está na ARS do Centro já há alguns anos. E, portanto, partilhando, vai ter agora a oportunidade de partilhar connosco a sua experiência em relação mais aos cuidados Boa tarde, dando continuidade ao que a professora Margarideira estava a dizer, e temos que, nestes tempos de Covid, temos que de facto estar preparados para estes imprevistos e sem mais demoras, eu vou já dar início à sessão para que o Dr. Márcio Reis possa então fazer a sua apresentação. Até já. Desculpa, estou a voltar. Não sei se já ia Olá, boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar os colegas do webinar e também todos aqueles que conseguem estar uma sexta-feira à tarde, após as 8 horas, a assistir a este webinar e agradecer o convite da APDH por me permitir partilhar um pouco daquilo que foi a experiência dos últimos 2-3 meses e qual é a minha visão de futuro para a segurança da doença e o impacto que o Covid-19 certamente terá. Eu queria começar por puxar um bocadinho a fita do tempo atrás e percebermos que tudo isto começou. O primeiro reporte que existe, que é um tweet da Organização Mundial da Saúde, acontece no dia 4 de janeiro, a dizer que existe um cluster de uma pneumonia atípica num local muito remoto, em Wuhan, na China. E a questão é que, passado cerca de 27 dias apenas, a OMS declara como sendo uma emergência global de saúde pública.
Ou seja, em 27 dias passamos de uma coisa que era muito lá longe para rapidamente percebermos que estava a chegar perto de nós. Tornou-se ainda mais preocupante para nós quando nós percebemos que em meados de março, e conseguimos ver aqui por este gráfico, temos já cerca de 10 mil mortes e já com impacto muito assinalado em Itália e começava já a aparecer bem aqui ao lado em Espanha. E isso para nós tornou-se muito claro, quem trabalha no setor da saúde, de que isto iria chegar a Portugal e que iríamos ter rapidamente de conseguir resolver este problema e arranjar estratégias para isto. E quando nós olhamos como é que nós nos organizamos para criar planos de contingência, para dar resposta a uma crise que ia ser iminente, existem algumas ferramentas. Eu queria trazer para aqui, para a discussão, uma delas que me parece que é aquela que será aquela que mais se adequa, aliás, porque já existe alguma experiência de utilização na área da saúde, que é o Crisis Resource Management. Apenas aqui um pequeno enquadramento. Este modelo foi desenvolvido nos anos 70 na área da aviação civil. Já em 1990 é trazido por David Gaba para a área da medicina, essencialmente para a área da anestesia e para a área de emergência e cuidados intensivos. Em 1999, o famoso relatório sobre o erro médico do Institute of Medicine volta a pegar na questão da Crisis Resource Management, assumindo que o erro médico é uma realidade e é uma realidade que nós não podemos omitir e que muitas vezes associada àquilo que eram as condições estruturais e aos procedimentos e à forma como nós nos organizamos nas nossas instituições. E de forma muito resumida, o Crisis Resource Management acaba por se assentar em 3 grandes pilares. Primeiro, a necessidade de nós termos uma necessidade de treino comportamental e cognitivo para lidarmos com situações de crise. Isto está muito bem desenvolvido na área da saúde, mas questões muito mais técnicas, sobre suporte avançado de vida, trauma, sobre suportes imediatos de vida, e muito menos desenvolvido para áreas como é que nós podemos montar um plano de contingência, como é o caso que tivemos, todos os hospitais tiveram que o fazer. Ele assenta em alguns princípios básicos, em que alguns autores variam relativamente à quantidade. Eu trouxe aqui um deles em que fala em 11 princípios base, em que depois individualmente assenta naquilo que são as competências não técnicas, as non-technical skills, que geralmente se chamam por soft skills, embora tenham muitas dúvidas sobre este termo soft skills, porque para nós as conseguimos adquirir e implementar é bem mais hard do que soft e por isso elas são bem mais difíceis do que aquilo que a gente possa pensar. E assim, nós olhando para aquilo que são os princípios básicos, eu trago aqui 11 princípios básicos, mas quero apenas destacar 4 ou 5 que parece-me que neste momento, e aquilo que foi a minha experiência nos últimos estes 3 meses, foram bem mais relevantes. Primeiro, a necessidade que nós tivemos que ter de conhecer o ambiente, ou seja, conhecer as pessoas, conhecer aquelas que eram os nossos facilitadores dentro da organização, aqueles que eram os líderes de opinião para nós tê-los do nosso lado, para conseguirmos organizar e fazer as mudanças que eram imperativas, conhecer a estrutura, conhecer os equipamentos e saber onde é que nós poderíamos ir buscar aquilo que precisávamos. Muito importante a capacidade que nós temos de definir papéis, ou seja, para evitar e definirmos quem faz o quê, evitar que houvesse superposições e atropelos, porque era algo que poderia acontecer facilmente. A nossa capacidade de antecipar e planear, para evitar problemas futuros e definir planos alternativos. Eu posso dizer, eu como tenho responsabilidade no plano de contingência, principalmente na área operacional e na área logística, eu hoje passei amanhã a definir aquilo que são as nossas necessidades de equipamentos de proteção individual e a ajustar essas necessidades até final de 2020, porque presumimos que se nós neste momento sentimos todos um tempo mais de acalmia, em que as coisas parece que estão a correr relativamente bem, prevemos que para o futuro as coisas não podem ser sempre iguais. Recursos todos quando eles existem e todos ao mesmo tempo, mas efetivamente quando nós vamos precisar deles. E por fim, aquilo que é sempre a roda dentada de qualquer sistema que já por si é muito complexo, como é um hospital, e principalmente em tempo de crise, que é a nossa capacidade de comunicar hospitalar. Ups. Só voltando aqui um bocadinho atrás, que isso saltou. Quando nós olhamos para aquilo que são as non-technical skills, usando mais do ponto de vista individual, temos aqui este autor que nos refere que são cerca de 6 a 7 technical skills. Eu queria destacar aqui algumas. Uma é a nossa capacidade de termos aquilo que é o conhecimento situacional, a capacidade de nós próprios conseguirmos recolher e processar informação no ambiente em que nós estamos inseridos e antecipar estados futuros. A capacidade de tomarmos decisões, a capacidade de definir qual é o nosso problema, avaliar o risco, identificar e escolher opções. Muitas vezes aquilo que nós costumamos dizer, e muita gente acaba por referir, é que pior de não decidir, pior de decidir errado, é mesmo nós não termos capacidade de decidir.
Por fim, aquilo que falamos sempre, essas duas são muito ligadas, não é? A liderança, a questão da liderança, que não se trata apenas de um exercício de autoridade por si só, principalmente numa situação de crise muito complexa, com a necessidade de mobilizar todos os recursos de um hospital, mas sem a capacidade de coordenar e integrar. Existe um autor que é o Simon Says-a-Comer. E de forma, é uma expressão que é muito literal, mas define de forma muito eficaz aquilo que possa ser definido a liderança e o papel de um líder dentro de uma organização. As competências comunicacionais, esta imagem por si só, sabemos todos nós que o conhecemos, sabemos qual era a capacidade de persuasão quando estava a falar para os americanos, mas também para nós. E num contexto de crise, esta informação tem que ser essencialmente muito clara e muito concisa. O trabalho em equipa, e a necessidade que nós temos de coordenar múltiplas atividades que ocorrem exatamente ao mesmo tempo e a gestão de conflitos. Eu recordo que nós passamos, em alguns momentos, ali, as 2 últimas semanas de março e as 2 primeiras semanas de abril, em que nós abríamos serviços novos a um ritmo de 4 a 5 dias. 4 a 5 dias estávamos a abrir um serviço novo, com a necessidade de mobilizar tudo aquilo que eram os doentes que lá estavam para outros locais e adaptar todo um serviço para um contexto de Covid e a necessidade de isolamento que tínhamos de proporcionar a esses doentes e a segurança aos nossos profissionais. E a gestão de stress e de fadiga. E a capacidade de nós termos de reconhecer sinais e estratégias para os mitigar. Eu dou um exemplo que eu tive um colaborador que teve 72 dias a trabalhar de forma ininterrupta, sem uma folga. E não era porque ele foi obrigado, não era porque era um mau líder e se eu continuasse a trabalhar durante 72 dias, era porque ele, quase com um espírito de missão, ele queria estar a trabalhar e queria sentir útil, ele queria estar sempre presente. No entanto, nós percebemos que, não do ponto de vista operacional, que as coisas não estavam mal, ele continuava a cumprir aquilo que eram as suas funções, mas do ponto de vista de interação que ele começava a ter com alguns profissionais da casa, muitas vezes interno, percebemos claramente que havia algo que ele estava a ficar sob stress e bastante cansado, e foi o tempo que nós temos que fazer de dizer para ele, chama-se Pedro, vais ter que ir para casa durante uma semana para poder descansar. Mas do ponto de vista da execução ele continuava a fazê-lo, mas claramente havia ali sinais que nos alertavam de que as coisas já não estavam a correr tão bem. Quando nós questionamos se o Covid-19 vai impactar ou não a segurança dos doentes, a resposta claramente é muito óbvia. Nós sabemos que sim, nós sabemos que a segurança dos doentes é algo que está sempre presente e que não temos dúvidas que o Covid-19 veio exacerbar este problema. E eu quero destacar isto, no fundo, em quatro grandes eixos. Primeiro, tudo foi novo. Nós não estamos preparados e treinados para uma situação destas. Os planos de catástrofe que muitas vezes existem, eles estão preparados para situações que ocorrem no exterior do hospital e que de repente nós vamos receber doentes. E aquilo que nós percebemos aqui é que muitas das vezes a situação de emergência, a situação de catástrofe estava a acontecer já dentro do hospital, ou era por um serviço que acontecia um surto específico, que não era um serviço que estava preparado para isso. Outra coisa que nós notamos e que eu notei pessoalmente é que o receio instalou-se de forma muito significativa nos seios dos profissionais e questões sobre a legitimidade da realização de determinados procedimentos, sejam atos cirúrgicos ou outros, foram colocados e isso colocou em causa, ora a segurança dos próprios profissionais que o tinham que fazer ou não, ora dos próprios doentes, porque podíamos definir se era ou não era uma situação que podia ou não podia ser adiada. Como sempre, a comunicação, e sabemos que a ligação que a comunicação tem e o impacto que tem com a segurança do doente, ela é muito direta. Nós tínhamos alguma experiência aqui no Santo António que tivemos já no passado, um surto de sarampo há alguns anos dentro de casa e percebemos qual era o esforço que tínhamos que ter junto da comunidade hospitalar para perceber como é que nós podíamos comunicar de forma eficaz, concisa. Existam regras que sejam específicas para que as pessoas possam tomar as suas decisões e agirem de forma muito rápida, uma mudança que é muito drástica e brusca. E por isso eles precisam de guias orientadores e por isso essa comunicação tem que ser bastante mais eficaz. Nós avançamos um pouco mais, além dos modelos tradicionais de usar o nosso portal de internet, a criação de microsite, usar o endereço eletrónico profissional. Nós fomos criando mesmo junto do nosso Business Intelligence, por exemplo, uma aplicação específica para a gestão de doentes Covid, em que os gestores clínicos podiam observar quais eram os doentes que estavam na urgência, quais que estavam internados, quais é que tinham feito o teste e toda a evolução que eles iam tendo ao longo do tempo. E, por último, a necessidade que nós tivemos de proteger aquilo que são os nossos profissionais. Podemos falar já aqui dos equipamentos de proteção individual, de proteção individual, sabemos tudo aquilo que foi discutido ao longo do tempo e a dificuldade que nós tivemos, mas não se bastou por aqui. Nós tínhamos de ter capacidade
de poder alimentar os nossos profissionais de forma adequada, dar-lhes algum conforto que eles neste momento não estavam a sentir, seja a alimentação, seja o vestuário, seja a possibilidade de descanso, seja terem ou não terem alojamento, se o precisarem, noutros locais. E, obviamente, aquilo que era a segurança dos nossos doentes. Não só os doentes Covid, mas aqueles doentes que não eram os doentes Covid. Como é que nós conseguimos que doentes que não podem adiar aquilo que são os cuidados de saúde possam ter novos fluxos de tratamento dentro do hospital? Como é que nós podemos garantir esta atividade? E aqui houve um papel muito importante da telemedicina, da monitorização remota, que todos nós percebemos que veio para ficar. Estando já a terminar, este aqui apenas para dizermos que o Covid é claramente um tempo de oportunidade, que eu não vou avançar muito mais por aqui, que esperemos de uma segunda ronda podemos avançar esta questão, mas queria apenas lançar-vos uma questão à audiência sobre aquilo que considero as non-technical skills e quais são aquelas durante este plano de contingência sentiram mais necessidade de estarem presentes no vosso dia-a-dia. Obrigado. Muito bem, espero que já tenham respondido à questão. Vamos passar agora para o Manuel Oliveira, mas eu antes vou aproveitar que tenho a net agora um bocadinho mais estável para dar só aqui 2 palavrinhas, que era aquilo que eu queria fazer há pouco, fazendo uma breve introdução e partilhando, no fundo, convosco as minhas preocupações relacionadas com a segurança do doente. E para isso fui muito rapidamente ao Worldometer, portanto eu acho que toda a gente conhece neste momento esta página que partilha dados sobre Covid, e fui buscar meia dúzia de países da União Europeia que têm mais ou menos o mesmo número, ou não sei se são todos da União Europeia, mas pelo menos da Europa, que, sim, acho que são, que têm mais ou menos o mesmo número de habitantes que Portugal, portanto, entre os 9 e os 11 milhões, não é? E fui buscar alguns dados e queria partilhar convosco, porque isto também me serve, de algum modo, para eu refletir. E estes dados dizem-nos que, em termos de número de mortos, os países são a Hungria, a Suécia, Portugal, a Grécia, a República Checa e a Bélgica. Em termos de mortes por milhão de habitantes, os 2 países que estão no topo são a Bélgica, com 795 por milhão de habitantes, e a seguir a Suécia, com 389 por milhão de habitantes. Portugal tem 126 mortes por milhão de habitantes. Depois, se olharmos para os testes por milhão de habitante, temos no topo a Bélgica, Portugal com 67.619 e a seguir a Bélgica com 65.376. Todos estes países tiveram o primeiro caso em finais de fevereiro, inícios de março. E, portanto, eu penso que estamos também por aí, mais ou menos comparáveis. E isto leva-me a refletir exatamente porque, de algum modo, o número de mortes leva aos profissionais de saúde, não é? Porque a maioria das pessoas que morrem estão em locais onde existem profissionais de saúde e onde a problemática relacionada com os profissionais de saúde é muito grande e o Dr. Márcio já falou um bocadinho sobre isso. Mas realmente, levando para os temas da segurança do doente e daquilo a que estamos todos muito habituados a falar, e, por exemplo, no que diz respeito à etiqueta respiratória, é interessante porque há relativamente pouco tempo, e está aqui a Susana, que também fazia parte de um grupo de trabalho que tivemos na Direção-Geral da Saúde e que falava sobre, ou que tentava estudar um bocadinho, a literacia para a segurança dos cuidados, e em que envolvemos o cidadão, portanto, através das associações doentes e as comissões para a qualidade e segurança. Nesse grupo de trabalho, a etiqueta respiratória era já aí um tema que necessitava de ações de melhoria, portanto, um tema que era desafiador. E é muito interessante porque agora, com este tipo de doença, nós precisamos muito que a etiqueta respiratória seja parte do cidadão comum, ou seja, sempre que eu tossir ou espirrar, vá com o braço, que use o lenço, tudo aquilo que todos nós conhecemos.
mas que ainda pelas ruas onde passamos todos os dias ou ao supermercado onde vamos todos os dias, as pessoas não fazem adequadamente. E, portanto, isto são questões de segurança muito ligadas ao indivíduo, mas que se refletem depois na comunidade, que se refletem na vivência e no dia-a-dia com as populações e que levam aos números que conhecemos. Mais uma vez, em relação aos profissionais, eu estou muito preocupada com a saúde mental dos profissionais. Ou seja, estes cenários disruptivos e tudo aquilo que há pouco o Márcio falava, sem dúvida que têm a ver com a saúde dos profissionais de saúde e com os apoios que eles possam ter ou não nesta fase. E apoios diferenciados, naturalmente. Sobretudo porque sabemos que, utilizando EPIs, a própria comunicação acaba por ter mais uma barreira. Se a comunicação já é normalmente, em termos de cultura organizacional, uma área com alguns problemas, agora, com a situação em concreto e com a utilização dos EPIs, esta barreira à comunicação também é acrescentada. Por outro lado, rapidamente os profissionais tiveram que mudar de equipas, mudar de horários e isto traz, se a fadiga e o stress de há um tempo atrás era extremamente importante, agora estas questões tornam-se ainda mais importantes. E eu tenho a certeza que a Susana depois também falará disto, mas que o Manel também nos vai trazer algumas reflexões sobre o que é isto da proximidade das pessoas, o que é isto até dos lares, o que é que nós temos visto, sobretudo na RS Centro e com o teu olhar tão atento, como é que têm vivido muitas destas preocupações lá pelo centro? Manel. Muito bem, então permitam-me que cumprimente a nossa estimada moderadora, a professora Margarideiras, o Márcio e a Susana e todos os participantes deste webinar. Seguramente não é, apesar de ser um adepto das novas tecnologias e ser um fã e temos que evoluir para estes mecanismos, nada substitui os afetos da presença física e num futuro breve acredito que estaremos novamente em espaços em que possamos também, por via dos afetos, partilhar o conhecimento e conseguirmos conviver neste âmbito. Eu agradecia à APDH o convite que nos endereçaram e felicitar a APDH pelo excelente trabalho de suporte na vivência deste tempo de pandemia que nós vivemos. Nós percebemos que estas organizações foram fundamentais no apoio. A Margarida falava, por exemplo, relativamente à questão da saúde mental dos profissionais, efetivamente foi um problema, até porque muitas vezes não tinham tempo para aceder à informação, ouvir notícias, por vezes a informação chegava muito filtrada e estas associações faziam-nos chegar periodicamente informação útil e isso foi muito importante e não posso deixar de registrar com apreço o papel da APDH, entre outras associações que colaboraram, mas teve um papel importante. Permitam-me dizer que relativamente à Administração Regional de Saúde do Centro, e temos, a grande maioria está focado naquilo que é a visão do hospital na vivência desta pandemia Covid-19, permitam-me que, antes de mais, deixe aqui uma palavra que é transversal a qualquer contexto, que tem a ver com aquilo que foi o desempenho notável do Serviço Nacional de Saúde. E eu penso que esta é a marca distintiva relativamente aos outros países, até em relação àquilo que foram os dados que a Margarida aqui apresentou. E no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, eu penso, e estamos ainda no momento que estamos a viver este período pandémico, eu acredito que em função de toda a informação que nós vamos produzindo, as narrativas, as experiências, muita investigação que está a ser realizada vai nos permitir, com segurança, avaliar melhor este período e, em simultâneo, permitir projetar o futuro de uma forma diferente, eventualmente. E aqui não posso deixar de referir o papel dos cuidados de saúde primários. Eu penso que Portugal, ao apostar claramente no, permitam a expressão, internamento domiciliário,
a esmagadora maioria dos nossos doentes permaneceram no seu domicílio, onde os cuidados de saúde primários tiveram um papel decisivo através das suas equipas de saúde familiar, através das autoridades locais de saúde, das equipas de saúde pública e das demais unidades funcionais dos agrupamentos de centros de saúde, numa lógica de proximidade, recorrendo às novas tecnologias, às novas plataformas, e eu penso que isto foi muito, parece-me, estou a falar no campo da percepção, ao contrário de outros países que apostaram muito na hospitalização destes doentes, nós, e muito bem, até de uma forma preventiva, no sentido de não esgotar a capacidade do hospital que nós considerávamos que poderia, e houve momentos de grande pressão em algumas instituições, ao nível de internamento de Covid, mas nomeadamente também a nível das unidades de cuidados intensivos. Eu penso que esta estratégia do país manter os seus doentes no domicílio e com este acompanhamento de proximidade, eu penso que influenciou decisivamente aquilo que foi o viver desta situação. Feita esta nota introdutória, permitam-me que diga isto com emoção, se alguém tinha dúvidas do valor do Serviço Nacional de Saúde, eu acho que depois deste momento que vivemos, seguramente no país, ninguém terá dúvidas daquilo que é um bem maior da nossa democracia e que temos todos a responsabilidade de preservar e ajudar e a continuar a construir. Nós, em termos da ARS, tivemos 4 áreas, e agora não vou entrar aqui, como o Márcio referiu, se são non-technical skills ou outro, mas houve 4 áreas que para nós foram fundamentais, não só internamente na ARS, mas na relação com as organizações de saúde. Consideramos a questão da liderança, a questão da comunicação, a inteligência emocional que foi decisiva para gerir estes processos internamente e externamente, e até com os outros setores fora da saúde, nomeadamente na área social, no âmbito com o poder local, as autarquias e todas as outras instituições, e a questão do trabalho em equipa, que também já foi referido. Subjacente a toda a nossa ação, nós nunca descurámos aquilo que são as dimensões da governação clínica, e dentro das dimensões da governação clínica temos sempre muito presente 4 dimensões. A questão da gestão do risco, que nos ajudou a tomar as decisões mais acertadas e em consonância com aquilo que eram as dificuldades com que éramos confrontados todos os dias, e de certa forma ajudou-nos a racionalizar e a tomar as decisões mais assertivas e ajustadas àquilo que eram as necessidades dos profissionais das organizações e também dos cidadãos. A questão da formação, em tempo muito célebre, porque fomos confrontados com um conjunto, face ao desconhecido, face à incerteza, tínhamos que permanentemente estar atentos a tudo o que ia sendo produzido, partilha de experiências, partilha de novo conhecimento, e isso foi um exercício muito grande da nossa parte. A questão da avaliação da efetividade das nossas intervenções e também a questão da abertura e transparência daquilo que íamos fazendo, e eu acho que isto foi um esforço nacional feito por todos, no sentido de não ocultar informação, divulgar com transparência, com verdade, o que permitiu também minimizar aquilo que é o impacto e a gestão do medo até dos nossos profissionais. E tudo isto com um objetivo e uma finalidade maior, que era maximizar a segurança do doente e também dos profissionais, porque nós não podemos dissociar uma da outra, no sentido de prevenirmos e minimizarmos ao máximo as perdas, mas também otimizarmos as oportunidades que iam surgindo dia a dia. E houve outro aspecto fundamental, que é um pilar fundamental, é que nós não nos desviámos daquilo que era o quadro de referência de suporte do ponto de vista técnico e científico, ou seja, todo o referencial que nos vinha da academia, filtrado claramente e principalmente por aquilo que era emanado pelo Ministério da Saúde e a Direção-Geral da Saúde, o SCDC e pela Organização Mundial de Saúde. E neste sentido, nós tentámos, com esta estratégia que acabo de descrever, combater aquilo que era, logo desde o início percepcionámos, que era o medo e a perda de confiança, o risco da perda de confiança por parte dos cidadãos de quem cuidamos relativamente às organizações de saúde e aos seus profissionais. E isto
percebemos claramente, teve impacto imediato na procura dos cuidados que nós tínhamos que garantir. Começámos de imediato a perceber que haveria necessidades em saúde que, por receio, por medo, os cidadãos não recorriam, não vinham até nós, e nós teríamos de estar atentos e, dessa forma, tentarmos gerir essa procura, lançando novos modelos de oferta, e que a Margarida referiu, eu referirei a seguir também, a questão da proximidade, a questão da continuidade de cuidados, e por isso passarei, se me permitem, enunciar um conjunto de medidas de uma forma muito rápida, que a nível da nossa ARS nós tomamos, nós, a equipa dentro da ARS, e que foi fundamentalmente, por exemplo, ao nível da comunicação e a capacitação que está referida e a formação dos profissionais. Uma das estratégias que nós adotámos foi criar um microsite do Covid-19, que é o Covid-19. Se forem à página da Administração Regional de Saúde do Centro, podem ver o tipo de organização. Nós tentámos, nesse microsite, alocar, sintetizar toda a informação relevante, desenvolver alguns suportes, que ajudasse os profissionais, mas também os cidadãos, a terem acesso à informação através de fluxogramas, esquemas, de suporte à tomada de decisão, porque não tínhamos a consciência que não tínhamos capacidade para ler tudo, de uma forma que se produzia em massa, tudo o que chegava, e houvesse cuidado por parte da equipa, e introduzimos em todos os ambientes de trabalho dos profissionais de saúde da ARS Centro um atalho para este microsite, o que significa que cada um só relativamente, retomando a questão, para além desta questão da comunicação e capacitação até do microsite que referi com o atalho no ambiente de trabalho, outra área que nós tivemos, e tem a ver com aquilo que a Margarida referiu, por exemplo, sabíamos que tínhamos de ter uma capacidade rápida de resposta em termos laboratoriais, e neste âmbito foi definida e estabelecida uma linha laboratorial, uma parceria pública entre a ARS e a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, através de um laboratório que nos permitiu melhorar consideravelmente a nossa resposta a nível dos testes que tínhamos que fazer, a nível da nossa área de influência. Outra questão que se nos colocava, e tem a ver com a segurança do doente, tem a ver como é que nós garantíamos a gestão integrada e segura de todo o circuito do processo de testes, desde a requisição até à transmissão de resultados. E nesse âmbito foi estabelecido um protocolo entre a ARS também e a Critical, através da adaptação de uma plataforma pré-existente, que nos permitia documentar, desde a requisição até à remissão do resultado, toda a informação, o que de certa forma prevenimos os erros de transcrição que poderiam ocorrer em processos de uma grande pressão e de uma grande intensidade de trabalho. Por outro lado, outra estratégia foi, nós, e a Margarida referiu, era na lógica de mantermos os cidadãos o mais seguros possíveis e também os profissionais, optámos, e a estratégia foi constituirmos equipas para colheitas de produtos biológicos para teste no âmbito do domicílio e no âmbito dos drive-thru, conforme estava recomendado. E nesse âmbito fizemos uma formação massiva, que depois produzimos conteúdos que divulgámos por via eletrónica, sempre com uma componente prática de supervisão prática por pessoas, peritos na área, para fazer essas colheitas. E uma das áreas que foi importante, garantimos tempos de resposta muito rápidos, deslocámos ao domicílio dos doentes, como também aos lares, às creches e a outras instituições, o que impedia que os cidadãos tivessem que deslocar para outros contextos de cuidados. Isto permitiu-nos que as pessoas se mantivessem no seu local, fazíamos as colheitas e, ao mesmo tempo que íamos às organizações e ao domicílio das pessoas, cidadãos, simultaneamente apoiávamos as instituições e apoiávamos naquilo que era a continuidade do trabalho. As equipas de cuidados de saúde primários, as várias equipas apoiavam, as autoridades de saúde, as unidades de saúde pública, as unidades de cuidados da comunidade, as equipas de saúde familiar, nós dávamos continuidade a esse trabalho. Depois houve outra questão, que foi a organização dos espaços, não vou aqui deter-me, que foi a questão para os espaços dedicados para o atendimento de doentes com suspeita de Covid,
a nível dos ADC Comunidade e do ADC SU. Outro aspecto muito importante foi a constituição de equipas multidisciplinares, decorrente daquilo que foi o despacho da Sra. Ministra da Saúde sobre a constituição e em articulação também com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, que foi a construção de equipas multidisciplinares para, a nível de cada um dos centros de saúde, para darmos apoio às estruturas para residenciais para os idosos e também algumas unidades da Rede Nacional dos Cuidados Integrados. E tivemos situações muito complexas em que, face a alguns profissionais doentes dessas organizações, nós, com esta resposta destas equipas, conseguimos prevenir que esses doentes não fossem internados nos hospitais, ou seja, permaneceram com os circuitos devidamente definidos e separados, manteram-se nas organizações e, com o suporte destas equipas, conseguimos manter. Tivemos organizações, para terem uma noção, como uma grande organização, em que corremos o risco de tínhamos 700 pessoas em simultâneo, entre profissionais e doentes, e estávamos aflitos, permitam-me a expressão, se teríamos que internar os 300 e tal doentes que tinham essa instituição face aos profissionais. E conseguimos, numa relação muito estreita com a instituição, de colheitas para teste, de apoio à unidade, com uma liderança muito efetiva da unidade, conseguimos superar essa dificuldade. Depois não posso deixar de referir um aspecto que eu espero que seja preservado para o futuro, e falaremos mais à frente, foi a resposta colaborativa intersetorial que nós procurámos todos garantir, numa relação muito estreita com a Segurança Social, com as comunidades intermunicipais e também com o poder local de uma forma mais em particular em algumas situações, e aquilo que foi com as IPSS, nomeadamente a questão das ERPI e também com as unidades da rede. Em termos de prestação de cuidados, aquilo que nós assistimos, e já foi também de certa forma referido, fomos obrigados a uma reorganização plena. Percebemos que, de imediato, face ao medo, os cidadãos deixaram de procurar muitos dos serviços. Também houve necessidade de, em relação à organização do espaço e das respostas, reforçar a coesão das equipas e, ao mesmo tempo, e já foi referido um aspecto importante, mobilizar recursos, pô-los a trabalhar em conjunto em contextos novos. Isto foi um desafio incrível, mas temos que felicitar os nossos profissionais porque, efetivamente, conseguiram fazer este trabalho de uma forma efetiva e muito proativa. Reforçámos toda a intervenção e a atividade do domiciliário e, claramente, a atividade não presencial ganhou uma dinâmica enorme, seja no âmbito da vigilância ativa dos doentes, mas também na vigilância e supervisão dos doentes, dos idosos, dos cuidadores informais, também dos cidadãos crónicos, os doentes crónicos, nomeadamente os crónicos complexos, com comorbilidades, que tivemos que apoiar nomeadamente as equipas de saúde familiar, tiveram a fazer um trabalho incrível, perdermos o contacto com essas pessoas que deixaram de vir. Estou quase a terminar, só deixar aqui uma nota relativamente à questão, e a Margarida referiu, a questão da saúde mental. Temos consciência clara que houve alguns contextos de grande dificuldade e que teremos de estar muito atentos no futuro imediato e que teve a ver com a questão da prestação e a participação da família e dos conviventes significativos em cuidados paliativos e de duas situações foram muito difíceis e houve pessoas que passaram por momentos de grande dor e que não é fácil. Depois a questão da saúde mental também, quer dizer, quando nós estamos a falar de uma população envelhecida com alterações cognitivas, ao nível das organizações isto exigiu um esforço enorme, não é? E deixarem de ter os seus conviventes significativos, seja nos lares, seja nas áreas da rede, as pessoas ficaram sem os seus conviventes de referência. Isto foi um desafio enorme. Outro aspecto que não podemos ignorar, e agora recentemente a DGS emanou uma orientação nesse sentido, que foi a questão do nascimento também, o acompanhamento
por exemplo, nas salas de parto, pelos pais, onde houve dificuldades, são momentos marcantes da necessidade presente de participar. E eu acho que isso é algo para nós refletirmos no futuro. Relativamente à ZEPI, o Márcio já referiu-se inicialmente sobre a questão do ZEPI, a utilização de equipamentos de proteção individual. Nós sempre tivemos o cuidado de fazer uma gestão muito criteriosa, muito racional, e foi sempre muito fundamentada sobre a avaliação do risco clínico que nós fomos fazendo de uma forma contínua e sistemática, com grande apoio aos profissionais. Isto foi decisivo para que os profissionais se sentissem seguros. Não escondemos que houve dificuldades, mas nunca ninguém deixou de prestar os cuidados com os padrões mínimos de segurança. Ou seja, fomos sempre ajustando a distribuição, a gestão, e na ARS, por exemplo, a nível dos nossos serviços farmacêuticos, houve uma gestão importantíssima nesta área, em articulação com toda a equipa, de forma a nós não pormos em risco a segurança dos profissionais e, simultaneamente, claro, a segurança dos nossos doentes. Eu vou terminar só deixando um desafio. Eu acho que é emergente tudo aquilo que nós estamos aqui a partilhar hoje e que seguramente muitos dos nossos colegas em todo o país e em todo o mundo terão para dizer. É fundamental que nós documentemos todas estas experiências sob a forma de narrativas, consigamos agregar informação para depois podermos avaliar, investigar, produzir novo conhecimento e desenvolvermos novos instrumentos para melhor decidirmos, planearmos e intervirmos no futuro para realidades similares a esta. Eu trabalho há 33 anos e já passei por muitas situações análogas, mas nunca imaginaria que passaria aquilo que passei nos últimos 2 meses e meio, que nós passámos, e por isso foi um desafio incrível, mas digo, o Serviço Nacional de Saúde foi decisivo para nós conseguirmos achatar a curva, como o comum de todos nós dizíamos, e garantir que não entrássemos em colapso, como aconteceu em alguns países. E há algo que eu não posso deixar de dizer, ainda ontem dizia a uns colegas, o não termos a nível dos cuidados intensivos, que do ponto de vista deontológico e ético, tomar a decisão de quem é o doente que vai para ter necessidade de ventilação assistida e quem é o doente, definir critérios para quem vai e não vai, nós não chegarmos a esse ponto e termos sempre na ordem dos 50% em média a taxa de ocupação de cuidados intensivos só e o resto liberto, isto para nós dá-nos uma tranquilidade enquanto profissionais, mas também como cidadãos, saber que o país está preparado para responder. E para já era o que eu teria para dizer. Obrigada, Manel. Vou pedir a todos os participantes que respondam agora a uma questão também colocada pelo Manuel. 2 minutinhos para lerem a questão e responderem, por favor. Muito bem. Penso que podemos então continuar agora com a Susana Ramos. Susana, a palavra é tua. Boa tarde, estão-me a ouvir bem? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer em primeiro lugar à APDH este convite que foi efetuado ao nosso hospital, ao Lisboa Central. Espero não sair do ar, vamos ver como é que isto vai correr. E também felicitar esta iniciativa que estão, portanto, a desenvolver em termos das conversas em rede em tempos de Covid. E também os colegas oradores e a professora Margarida Eiras, moderadora, muito obrigada. E do outro lado, não vos vejo, gostava muito de estar convosco, mas já vemos lá chegar, esta fase vai passar e vamos estar certamente um dia destes num auditório, todos juntos. Bem, eu gostei muito das apresentações dos colegas, tocaram pontos muito importantes e fui relembrando, de facto, o que fomos passando aqui no Lisboa Central. Eu vou começar por passar os 6 hospitais, não sei se toda a gente conhece estes 6 hospitais e, de facto, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central integra hospitais centenários e, portanto, com estruturas físicas que têm sofrido muitas remodelações.
Além disso, estão dispersos na área da Grande Lisboa, é um centro hospitalar com 8.093 profissionais, portanto, 100 edifícios e, portanto, com muita atividade e muito trabalho que é necessário em equipa. Cada hospital tem um ano associado, se vocês olharem bem para o diapositivo, e esse ano quer dizer o ano em que estes hospitais começaram a trabalhar a área da segurança, os programas da qualidade, através do King's Fund, do ex-King's Fund, e de facto, se vocês verificarem, há diferenças no início dessa atividade. E isso também se traduz numa cultura diferente de facto, destas matérias. Contudo, mais de 10 anos passaram em que estes 6 hospitais estão a trabalhar em conjunto. E de facto, este período refletiu-se bastante na necessidade de trabalhar em equipa, uma equipa grande do Lisboa Central, e não a trabalhar no polo X ou no polo Y. E isso eu senti, de facto, esse trabalho em equipa. É um centro hospitalar acreditado pelo CHKPS e, nesse sentido, ele tem desenvolvido, desde há alguns anos, muita matéria na área da segurança do doente, mas também na área da prevenção e da catástrofe. E de facto, isso ajudou-nos também a trabalhar este tempo que estamos a vivenciar. Deixa eu pensar. Gostaria também de apresentar a equipa do Gabinete de Segurança do Doente, que de facto tem demonstrado uma resiliência muito grande e uma força de trabalho muito grande. E tem sido extraordinária a capacidade de inovação desta equipa e de outras, não só esta equipa, eu trouxe esta porque é esta que eu estou integrada, mas de facto ao nível das várias estruturas de apoio técnico dentro do centro hospitalar, o GCL-PPCIR, o Gabinete de Gestão de Programas da Qualidade, a Saúde Ocupacional, foi muito interessante estas estruturas, como elas, de facto, ao vivenciar esta questão da pandemia, como é que poderíamos mudar aqui a estratégia? E a estratégia tinha que ser em conjunto. Nós sabemos muito bem que as quintas existem nas nossas instituições, mas, de facto, este período fez com que a interajuda fosse diferente. O trabalho de equipa aumentou, não só nestas estruturas, mas também ao nível dos vários serviços e ao nível das várias áreas. Portanto, aqui nesta equipa nós temos médicos, enfermeiros, técnicos, e é interessante que a primeira estratégia foi vamos utilizar, sim, o teletrabalho. É estranho dizer isto, mas, de facto, faz sentido nós estarmos perto e distantes, não interferirmos na segurança, no local, no terreno, só ir ao terreno quando de facto é necessário. E isso aconteceu várias vezes, até porque foi necessário rever circuitos, apoiar as equipas na elaboração dos seus planos de contingência, e isso também aconteceu. Mas aconteceu outra coisa muito interessante, que esta estratégia de teletrabalho, que nós todos já ouvimos falar dela, mas que de facto é pouco utilizada, ela de facto trouxe aqui a visão da importância e da possibilidade de trabalharmos também à distância. E, portanto, rapidamente foram criados grupos a nível dos vários interlocutores e é interessante que recebi muito mais informação nestes 2 meses sobre o que estava a acontecer nos serviços do que anteriormente. Ou seja, a comunicação neste sentido até melhorou bastante em termos de articulação entre o Gabinete de Segurança do Doente e os vários interlocutores. Portanto, nós, no dia 8 de março, foi um domingo, e, portanto, começámos a tentar perceber dos casos que iam surgindo em Portugal. O Conselho de Administração, atento a essa questão, convocou uma reunião de emergência para a preparação, para prepararmos para este embate. Algo desconhecido, que entrava através das nossas televisões vindas da China, Espanha, Itália, e era de facto muito angustiante ver essas imagens e tentar perceber como é que nós nos vamos organizar, por onde é que vamos começar, quem é que temos que envolver, como, quando. Portanto, foram questões que foram de facto muito debatidas nos primeiros dias.
Eu gostaria de fazer uma nota que o Schulg tem, desde 2008, um plano de catástrofe. Eu integro a Comissão de Catástrofe também. E fiz também a parte da equipa em termos de preparação e de simulacros em várias situações, com o aeroporto, com a questão de grandes eventos em Lisboa, e fizemos treinos das equipas. Foi interessante a revisão do plano de catástrofe e chegámos a um ponto, nós temos no plano de catástrofe a previsão de uma pandemia e como é que o centro se pode reorganizar perante uma pandemia. Mas lembro-me tanto destas reuniões que tivemos em que nós falávamos, a pandemia, não, isso se calhar não vai acontecer, mas pronto, temos que cautelar aqui no nosso plano e de facto todos os serviços, todas as áreas foram chamadas nessa altura, já em 2016, a rever os seus planos de contingência, planos setoriais e reorganização, e de facto no aspecto das doenças infecciosas, sempre para nós foi algo que não pensámos que poderíamos viver nesta era, mas estamos a viver e de facto isso também ajudou as equipas a reorganizarem-se porque já tinham muita informação também trabalhada no âmbito do plano de catástrofe. Aqui no atual, portanto, o que foi inicialmente feito logo pelo Conselho de Administração, convocando as estruturas de apoio técnico, nomeadamente PP-CIRA e Gabinete de Segurança do Doente e Saúde Ocupacional. Portanto, nós temos o Gabinete de Crise. O Gabinete de Crise também engloba, e logicamente tinha que ser, as estruturas dos 2 serviços de infecciologia, pediatria e área dos adultos. E, portanto, os membros do Conselho com estas estruturas e seus adjuntos têm trabalhado afincadamente, diariamente, sobre as várias questões. As primeiras semanas foram duras para todos. De facto, o Manuel já o referiu, muito importante a informação que ia saindo da Direção-Geral de Saúde, como o SNS reorganizou. Contudo, nos primeiros tempos, primeiros dias, o que sentimos, e certamente foi o que toda a gente sentiu nos vários contextos, é como é que eu vou fazer, onde é que está algo que me oriente, e portanto isto faz-nos pensar e aprender com isto, que é prever tudo o que pode acontecer. Isto é gestão de risco, antecipar, organizar e portanto provavelmente nós temos que pensar em mais algumas áreas de risco e de catástrofe que temos que trabalhar e estar preparados para ela. Também gostava de dizer que houve muitas outras estruturas que são essenciais, a esterilização, a farmácia, a imunoterapia, o aprovisionamento, a segurança geral ao nível dos seguranças, ao nível da organização interna, e eu vou-me esquecer de referir estruturas porque todos foram importantes, as equipas da urgência, da infecciologia, mas também todas as outras, da área da medicina, cirurgia, todos tínhamos que estar na mesma sintonia, e para isso é preciso uma linha de comando. E nesse sentido, o Conselho de Administração, a primeira ação que fez foi, de facto, organizar reuniões sistemáticas à distância, com as tecnologias que nós rapidamente fomos logo desenvolvendo, primeiro 3 vezes por semana e depois, mais espaçado, era a Gabinete de Crise ia acompanhando os trabalhos que iam sendo desenvolvidos nas 2 áreas de infecciologia e depois nas outras áreas em termos de reorganização. E, de facto, isso foi importante para perceber para onde virar o leme deste grande cruzeiro. Não é fácil. Inicialmente, a chuva de questões, de dúvidas, de receios, sempre que acontecia um caso suspeito ou um doente mesmo com Covid, foi brutal a gerir toda esta situação. A saúde ocupacional aqui teve um papel preponderante e muito importante também na questão da gestão dos profissionais e nesse acompanhamento. Não foi fácil, houve uma altura que pensávamos, mas de repente podemos ficar sem profissionais, temos que ter os EPIs, temos que ter as boas práticas, temos que chegar a todos. E de facto, inicialmente as questões que iam chegando, elas eram debatidas, e gostava de referir aqui isso, e aqui esta questão, que
em crise, estamos todos sob pressão e muitas vezes custa-nos estar a ouvir todas as questões que chegam e algumas dizemos isto é um absurdo, não vale a pena. Vale a pena, todas as questões devem ir para cima da mesa e devem ser debatidas. Só assim é que nós conseguimos ultrapassar, de facto, esta crise da melhor forma. Então, as questões que foram surgindo, nomeadamente no núcleo duro, no gabinete de crise, foi como é que nós vamos ajudar, o que é que os profissionais necessitam, o que é que os doentes necessitam, como é que vamos proteger profissionais e doentes de algo que vem lá, ou que já cá está, e que há muitas dúvidas a nível internacional. A informação vem aos milhares, este artigo é fidedigno ou não, nós direcionamos muito a nossa atenção para as normas e orientações que iam saindo da DGS, porque aí foi triado por peritos e, portanto, foi a nossa base de trabalho. E depois, como é que nós poderíamos, neste cruzeiro tão grande, melhorar aqui a estratégia de comunicação? Ou seja, nós queríamos estar próximos das pessoas, as pessoas sentirem que tinham apoio da órgão de gestão, das estruturas de apoio técnico, mas tínhamos que estar à distância. Não era possível estar em todo o lado. E, de facto, a criação de grupos com os interlocutores, a organização das estruturas de apoio técnico, o próprio Conselho de Administração na sua monitorização constante portanto, o delineamento do plano de contingência que teve alterações dia a dia, muitas vezes hora a hora, minuto a minuto, fez com que, de facto, as coisas pudessem ter o seu encaminhamento. Gostaria de dizer aqui também que, ao nível do Conselho de Administração, houve aqui uma preocupação na comunicação para os profissionais e semanalmente era feito um ponto de situação que era enviado por mail para todos os profissionais do centro, o que é que tinha acontecido, o que é que tinha sido feito e no final proteja-se sempre, estamos aqui para o apoiar. Essa informação deu segurança também a muitos de nós. Na intranet, a informação também constante e depois as estruturas de apoio técnico também constantemente a triar toda a informação. Já falaram da saúde mental e eu queria aqui referir que, de facto, uma das primeiras estratégias que sentimos logo necessidade do primeiro dia, e depois Portugal começou também a comunicar o que estava a acontecer noutros hospitais, foi criar, de facto, a linha de apoio emocional. Portanto, a equipa constituída por psicólogos, a doutora Nélia Silva, a doutora Sónia Pinote, que é da área da saúde ocupacional, também o doutor Jara da área da psiquiatria, portanto, foi, de facto, fundamental criar esta linha, para os profissionais perceberem que alguém estava do outro lado para poder ajudar. Contudo, nós debatemos logo no início que perante as pandemias, perante as crises, não é nessa altura que as pessoas procuram a linha. Ou seja, isso tem reflexo agora, isso nós temos já esses dados. Ou seja, depois da crise passar é que as situações devem ser agarradas e devem ser monitorizadas, porque o facto da pessoa estar em alerta para atuar em primeira linha de salvar e de se proteger, é isso que preocupa a pessoa no início. Uma das estratégias aqui adotadas, nomeadamente na área da saúde ocupacional e a parte da psicóloga, foi de facto monitorizar os serviços de maior risco e também os profissionais que, infelizmente, foram infectados. E aí acompanhou-os à distância, por telefone, acompanhando e fazendo as suas consultas. De facto, isso refletiu-se muito nas pessoas que puderam usufruir deste apoio. E depois também algumas linhas de orientação, algumas frases importantes foram sendo publicadas para esta questão. Também, ao nível de informação, eu gostaria de dizer que foi interessante que os próprios grupos, os interlocutores para a área de segurança do doente, começaram no início a dizer-nos que precisavam de algo que os orientasse na passagem de turno. E portanto, foi interessante que este documento que vocês podem ver aqui, transformamos através do ISBAR, ele foi feito por profissionais do terreno que estavam a lidar com doentes com Covid e doentes não Covid,
E, portanto, no meio do pânico e do medo de ser infectado, começámos a receber informação da importância de nós fazermos algo para eles poderem orientar nas passagens de turno e poderem passar a informação e poderem questionar. E, portanto, transformámos essa sua preocupação numa checklist para os ajudar a gerir melhor esta situação. E em baixo dizemos muito importante, ou seja, porque realmente, como eu vos disse, as pessoas estão preocupadas em salvar e em proteger-se, mas muito no salvar também o outro que está doente. E portanto, também com a saúde ocupacional e a nossa psicóloga, a doutora Sónia Pinote, fizemos estas frases para alertar o profissional que ele tem que parar, tem que descansar, tem que se preocupar também com a família e tem que também pensar em si e nos outros que estão à sua volta. E, portanto, estas frases que fomos aqui escrevendo é um pouco um alerta ou relembrar. Todos nós sabemos aquelas frases, mas foi um pouco, vamos lá também tratar e cuidar de nós. Já foi falado nas várias questões dos EPIs. Eu trouxe aqui só este cartaz para a colocação e remoção de EPIs geradores de aerossóis, que há muitas controvérsias, e eu digo-vos uma coisa, no início foi muito difícil chegar aqui a esta informação, porque nós consultámos a nível internacional várias coisas, até porque ainda não havia nada para Portugal, e vimos que não havia uniformidade no que utilizar numa situação de doente com Covid. E foi muito interessante aqui o trabalho em termos de Gabinete de Segurança do Doente e GCL PPCIRA, que com a sua competência e um grande trabalho junto das equipas ao nível da informação, viu-se obrigado também a treinar as pessoas e a formar. Quando estas questões já são de há muitos anos atrás. As precauções básicas, as precauções de isolamento são debatidas há anos e anos. As formações que nós promovemos no centro, todos os anos, os profissionais têm acesso a essas formações. E é interessante porque a Margarida disse isso inicialmente. Esta pandemia é um horror, foi tão mau, mas é tão bom também ao mesmo tempo, porque de facto veio reforçar as equipas dos PPCIRs, a importância destas equipas e do Gabinete de Segurança do Doente e Saúde Ocupacional, todas estas estruturas, e também reforçar aquilo que é dito há anos aos profissionais. Mas ainda o melhor de tudo é que entrou nos ecrãs das pessoas, nas suas casas. Eu vou ao supermercado e fico tão feliz, vejo as pessoas a desinfetar as mãos, só não gosto de ver quando colocam as luvas. A DGS tem um cartaz a dizer para não colocar luvas, desinfetar mãos, e portanto há muito mais cuidado, Quando tivemos a gripe há uns anos atrás, a etiqueta respiratória foi uma das áreas reforçadas e a lavagem e higiene das mãos. E eu pensei que nessa altura os doentes fossem perguntar mais aos profissionais se lavavam as mãos. Mas de facto isso não aconteceu. A situação acabou, não lançou este pânico que nós estamos agora a vivenciar e tudo foi esquecido. Neste momento era muito importante que não fosse esquecido e que de facto estas práticas continuassem em todos, no cidadão, profissionais, todos nós temos que manter estas boas práticas para a nossa proteção. E portanto eu vou passar, para não me alongar, aqui, só passar aqui atrás. Eu queria só dizer o seguinte, eu tinha um pequeno vídeo que me ia cortar a palavra em 2 minutos e meio, mas acontece que com estas paragens do sistema é melhor não passar o vídeo, mas vou-vos propor que vocês depois consultem no YouTube e coloquem este nome, Linha de Atendimento e Informação / Orientação Técnica Covid-19. O que é isto? É muito interessante a inovação e a capacidade de resiliência e a força de trabalho que as estruturas desenvolvem quando vem num momento de crise, ou seja, é preciso dar respostas. E o que é que nós sentimos inicialmente? A informação era e é muita, vai saindo todos os dias. Muitas vezes saem normas e orientações 2 a 3 vezes por dia. E os profissionais que estão no terreno não têm tempo para assimilar esta informação. O Conselho de Administração, consciente desta situação e sob proposta também das estruturas técnicas, acordou em que montássemos uma linha de atendimento.
esta linha de atendimento está a funcionar todos os dias e ao fim de semana também, desde manhã até às 6 da tarde, e, portanto, os profissionais podem utilizar e questionar dúvidas que têm no concreto, sem ter, muitas vezes, que estar a ir procurar a documentação. É muito mais rápido, ou seja, estão pessoas do outro lado, enfermeiros, médicos, que estão do outro lado a ouvir o profissional, e também podemos receber sugestões, por exemplo, de algo que é necessário melhorar no serviço ou no hospital. E tem sido interessante este trabalho das equipas, porque, de facto, tem promovido esta interação e esta ligação à distância com os profissionais no terreno. E por isso convido-vos também a ver este vídeo depois, se tiverem um bocadinho para ver. Além deste atendimento, esta equipa faz outra coisa, que estamos agora, de facto, vamos começar a lançar para os serviços e para os profissionais, é um bocadinho mastigar as normas e as orientações. Ou seja, nós precisamos que rapidamente os profissionais assimilem aquilo que é importante para atuar em segurança. Então, por exemplo, vou-vos dar o exemplo da norma onde fala sobre a colheita para testes, as zaragatoas, o acondicionamento e o transporte. Se vocês forem lá, eu não sei agora o número de páginas, não tenho de cor, mas tem várias páginas, o que é correto, não é? Tem que se explicar tudo. O que nós estamos a fazer e que vamos divulgar, em princípio, já na próxima semana. Um resumo de uma página com vídeos sobre o que fazer em cada ponto. Vídeos de 1 minuto, portanto, coisas rápidas. Ou cartazes, ou seja, a pessoa lê a informação e clica nessa informação. Portanto, pode visualizar rapidamente onde tem dúvidas. Eu tenho dúvidas no acondicionamento. Vou clicar e tenho lá, por exemplo, um pequeno vídeo a mostrar como é que eu vou acondicionar. Portanto, isso também nasceu aqui a partir desta equipa e de facto, temos tido um feedback muito, muito positivo dos profissionais que têm utilizado esta linha. Também queria vos dizer que, de facto, nós, a equipa, ao trabalhar nestas áreas da segurança do doente, começámos a perceber que as situações que vão acontecendo, muitas delas não estão a chegar por via do nosso sistema de relato de incidentes, o que é normal, mas uma delas nos preocupou logo desde o início, a segurança na identificação do doente. E de facto, temos passado essa mensagem porque ela vai interferir aos vários níveis. Se eu troco, por exemplo, um doente que tem Covid positivo com outro doente, eu posso aqui incorrer em vários riscos. E, portanto, aqui o nosso objetivo foi intervir também nos vários pontos, as metas de segurança do doente e virar o nosso foco também para ajudar os serviços a não esquecer, entre aspas, as barreiras de segurança, a utilizá-las mesmo em pressão. Aqui, este slide, eu também estou quase a terminar, gostaria só de vos mostrar este pequeno diapositivo que surge no âmbito da linha de apoio técnico, ou seja, começámos a perceber, embora fosse a nossa percepção, com a restrição de visitas, como é que os doentes e as famílias estavam a vivenciar isto. Ou seja, nós vimos muitas coisas nas redes sociais, o enfermeiro ou o médico fez uma videochamada com o seu telemóvel. Tudo bem, é ótimo isso, mas nós precisamos de mais, fazer mais algo. E então, nesse sentido, e após o contacto de uma colega para a linha, numa situação de um doente adulto, em que foi necessário fazer uma videochamada, não tínhamos nada estruturado, no serviço não tinham rede, não tinham equipamentos, e nós próprios fomos deslocamos ao local, surgiu aqui a ideia de lançar o projeto Mais Próximos de Ti. E, de facto, esse projeto já está a funcionar. Temos tido histórias muito interessantes, como o Manuel diz, é preciso narrar estas coisas, temos que ter tempo para escrevê-las. São histórias muito importantes, com equipas voluntárias dentro do centro, profissionais, em que vão junto do doente e, por exemplo, vocês podem ver ali uma doente que está com as mãos um bolo. Ela fazia anos, a família não estava em Lisboa sequer e conseguimos cantar os parabéns, a família falou com a doente e foi, de facto, muito emocionante. Assim como o outro doente ao lado, ele queria apertar o nariz da filha, a verdade, ela estava a vê-la ali no computador e queria apertá-la. E, portanto, estas questões também são importantes em termos da segurança do doente e nós não podemos esquecer, temos que, de facto,
olhar, focar e ver onde intervir e o que é que está ao nosso alcance. E estes pequenos gestos estão ao alcance de todos. Focar aqui, agora para fechar aqui a minha apresentação, que desde alguns anos nós temos desenvolvido campanhas de segurança do doente, como vocês podem ver nessa imagem, e focamos vários aspectos, desde as quedas, medicação, etc. E em 2019 o nosso foco era crescer mais em segurança do doente, envolvendo o cidadão na segurança e nos projetos de segurança dentro do centro hospitalar. Paralelamente também a questão da literacia em saúde e nos cuidados de saúde, que veio aqui dar força a estes projetos. E, portanto, nós em dezembro de 2019 pensámos, apesar de já termos ido para a comunidade através dos projetos da literacia para a segurança dos cuidados de saúde, através da DGS, e a professora Margarida Eiras orientou nesse sentido, vamos lançar uma campanha de segurança do doente além muros, ou seja, a equipa vai sair porta do hospital, vai para as juntas de freguesia, vai para o recio e vai falar sobre segurança do doente. Mas o que é que aconteceu? A minha equipa brinca muito com esta questão. Susana, eu não fazia ideia que este além muros ia ser muito além muros, íamos todos daqui para fora e que de facto esta matéria na área da segurança do doente entrasse tão rapidamente nas casas de todas as pessoas. E, portanto, este apelo que fica aqui também, porque temos muitas pessoas em Portugal, em muitas instituições, preocupados com a segurança do doente, a trabalhar afincadamente para que a sua mensagem passe para todos, e aqui a comunicação social é um pilar importante nesta questão de ajudar o cidadão a perceber o quanto é importante estar envolvido nestas questões e, portanto, mudar o futuro, não é? Mudar esta forma de estar na questão da segurança dos cuidados é vital, é para ontem, tem que ser já. E quando há questões que os ouvintes colocaram, e uma delas, como será daqui a uns anos, 2050, eu já numas palestras ouvia dizer que em 2030 íamos deixar de ter shoppings, íamos deixar de ir aos shoppings, e eu, quando começou esta pandemia e tudo desértico, eu só pensava naquelas palestras e dizia, isto vai acontecer, nós vamos deixar de querer ir aos shoppings. Muito obrigada a todos. Obrigada a nós, Susana. Muito obrigada. Só relembrar que temos agora uma nova questão que gostávamos que todos respondessem. Está nos vossos ecrãs. Queiram, por favor, responder. E eu ia passar rapidamente a uma muito curta segunda ronda, muito curta porque estamos a 14 minutos do final da sessão, terminaremos impertrivelmente às 19h30 e, portanto, eu ia dar 5 minutos de palavra, ou nem isso, 4 minutos a cada um dos 3 intervenientes e queria introduzir aqui não só as respostas aos questionários, como apresentar-vos algumas perguntas que os participantes que estão lá longe, algures no mundo, nos colocaram. O Márcio iniciou ou terminou a sua apresentação com uma pergunta que tinha a ver com as non-technical skills usadas durante o plano de contingência. E 25% das pessoas disseram que tinham usado a gestão do stress e fadiga, 18% o conhecimento situacional e as competências de comunicação e 15% as competências de liderança. E eu queria passar agora a palavra ao Márcio para ele comentar estas questões e depois tenho aqui mais 2 ou 3 perguntas do público que lhe passo de seguida, está bem? Mas vai mesmo ter que ser muito quase telegráfico, está bem, Márcio? Sim, serei breve. De facto, a resposta ao inquérito surpreendeu um pouco, porque normalmente não é esse tipo, não é a gestão do stress e da fadiga, é aquela competência não técnica que as pessoas escolhem mais. Geralmente é a liderança e a comunicação são aquelas que geralmente são mais escolhidas. O que isto demonstra que as pessoas estão efetivamente cansadas e tiveram sobre o stress durante bastante tempo.
é muito pouco trabalhada, seja por elas próprias, ou seja pelos seus próprios líderes. Depois, eu não sei se tinha mais algumas questões que ia colocar. Julgo que perdemos a Margarida. Voltámos a perder a Margarida, ela tem saído a entrar. Estou, peço desculpa. Já está a entrar outra vez. Sim, tinha aqui, sim. Em termos das questões, ela tinha algumas na manga. Mas nós temos aqui uma questão, por exemplo... Margarida, estava a introduzir, porque eu não sabia as questões que irias introduzir, mas vai a tempo, então, passa a palavra. Então, eu tinha aqui uma questão que nos enviaram e que eu queria colocar, que é, na visão dos palestrantes, agora na visão do Márcio, a pandemia do Covid-19 será um divisor de águas para o futuro da segurança do doente ou não? Em que medida? Sim, para mim, claramente, não sei se podemos chamar um divisor de águas, mas sabemos claramente que vai haver mudanças. Eu vou falar mais do ponto de vista organizativo e não tanto do ponto de vista técnico. Claro. Do ponto de vista da organização, vai haver mudanças que serão drásticas e eu queria começar pelo nível mais micro para depois ir para o nível mais macro. Se olharmos para aquilo que é a estrutura organizacional das organizações, em que é muito por silos, em que temos uma Comissão de Controlo da Infecção, temos o Gabinete de Segurança e temos uma saúde ocupacional, julgo que não vai haver qualquer tipo de hipótese em que essas estruturas terão que ser agregadas e trabalhar de forma em conjunto, mais dinâmico e de forma constante, e não só apenas quando temos uma situação de crise pandémica. E isso parece muito claro que os hospitais têm que evoluir do ponto de vista organizativo para tornar que essas estruturas sejam mais efetivas. Aliás, quando nós olhamos para as comissões de controle da infecção, olhamos sempre numa lógica de quase consultivo. Eu não tenho dúvidas que elas terão que ter um papel muito mais executivo e interventivo junto às próprias organizações. E isto vai mudar também o paradigma até a nível europeu, isto já com uma situação muito mais macro, para aquilo que é o papel que tem sido do ECDC, que é um papel também muito teórico daquilo que vai acontecendo e não é um papel daquilo que acontece, por exemplo, com a FDA nos Estados Unidos, tem que ter um papel muito mais de ação executiva. E eu julgo que o ECDC claramente terá que fazer esse caminho, porque sentimos que os países europeus sentiram necessidade de ter um apoio muito mais próximo da ECDC e muitas vezes ele não esteve sempre presente quando as pessoas precisaram. E por isso, claramente, estes são dois pontos que vão ocorrer. Só para terminar, no ponto de vista da segurança do doente e o que é que vai mudar, é algo que nós até agora olhávamos muito para aquilo que é a telemedicina e a monitoração remota dos doentes como algo que estava lá longe e que era só para quem tinha uns relógios e umas coisas assim do género, mas julgo que as coisas mudaram bastante, porque tanto os profissionais como os doentes perceberam que a telemedicina é uma ferramenta que está ao dispor e que tem benefício para ambos. E por isso ela vai ser cada vez mais utilizada e vai entroncar aquilo que o Manel disse, aquilo que são os cuidados domiciliários, porque a telemedicina e a monitoração remota, com ligação a cuidados mais diferenciados aos cuidados de saúde primários, vai permitir ter aqui e juntar esses dois recursos que muitas vezes parece que estão muito separados, mas não estão cada vez mais ligados. Ok, obrigada, Márcio. Vou então passar ao Manel e vou mostrar o resultado do questionário ou da pergunta que foi colocada à nossa audiência, que era se sentiam mais seguros agora do que antes, e 78% das pessoas disseram sim e apenas 22% disseram não. E, portanto, eu queria um comentário, mas queria também que te focasses no futuro. Ou seja, temos um colega que te elogia muito e que está em Inglaterra e que pergunta se será que nós agora, no pós-pandemia, vamos sentir que a sustentabilidade e a afirmação dos cuidados domiciliários é uma realidade. Por outro lado, também há uma questão relacionada com os cuidados de saúde primários, também de uma pessoa que interviu agora no nosso chat e que fala dos afetos. Como é que vão ficar os afetos no futuro? Como é que, sobretudo nos mais jovens, não é? E no nosso povo, que somos tão beijoqueiros, mesmo não sendo alentejanos, gostamos de nos abraçar e de nos beijar, não é? E de nos tocar. Como é que tudo isto vai ficar, dado que realmente nos cuidados de saúde primários a proximidade é uma questão muito importante? Então, se me permitem, nós, depois do esforço brutal que tivemos, a resposta à questão que eu coloquei, eu acho que é o prémio que eu partilho, que devemos partilhar com todo o país. Quando nós conseguimos que a esmagadora maioria das pessoas respondam, diria,
3/4 aproximadamente dos participantes respondem que sentem-se hoje mais seguros. Eu acho que eu até estou a sentir-me emocionado, porque aquilo que mais foi sentido foi o medo, foi esse sentimento de insegurança, de desproteção, não tínhamos isto, não tínhamos aquilo. E o facto de esta expressão massiva das pessoas sentirem-se mais seguras tem a ver com aquilo que o Márcio e a Susana e a Margarida também referiram, os três. Ou seja, isto é fundamental para nós ganharmos o futuro a nível da segurança do doente, onde claramente a segurança para o efeito. Relativamente às questões, muito rapidamente, eu só diria que a questão da intervenção nos cuidados domiciliares já foi dita, a questão da telesaúde, os processos de telemonitorização, são hoje tudo formas mais seguras, mais confortáveis, mais cómodas para cuidarmos dos nossos doentes no seu domicílio, como eu referi, que eu acho que a grande aposta deste período que vivemos, e cada vez temos que apostar mais no futuro, até para prevenir a questão das infecções nosocomiais que todos conhecemos, etc. E é onde as pessoas gostam de estar, é no seu meio, no seu ambiente, desde que suportadas tecnicamente, e aqui reforço a ideia que o Márcio já referiu, inicialmente também tinha referido, a questão das novas tecnologias que podem ser instrumento importante. Eu não posso deixar de referir em relação aos afetos, eu acho que este é o grande desafio que nós temos no momento a seguir. Na preparação deste webinar, a Margarida usou uma expressão interessante. E o que é que vai acontecer a seguir, e a Susana também o viu, quando nós desligarmos a ficha deste momento que ainda estamos a viver. É importante dizer que isto ainda não passou, ainda estamos a viver. E neste desligar da ficha, que eu acho que é uma expressão muito feliz, onde nós todos estamos ainda ligados à corrente, e aqui vai-se levantar séries de questões, onde os afetos são decisivos. Nós temos necessidade dos abraços, temos a necessidade de dar um beijo, do toque. Isto é decisivo na nossa relação com as pessoas. E por isso eu diria, e agora em jeito de conclusão, eu diria que nós, para o futuro, temos este ano entre mãos, e todos temos o dever de participar, e o Departamento da Qualidade na Saúde da DGS não deixará seguramente de o fazer, mas em sede de revisão do Plano Nacional de Segurança do Doente, que termina este ano a sua vigência e vamos ter um novo plano, espero, temos o dever de participar e a reflexão sobre este momento que nós vivemos será decisivo para todos construirmos o novo plano para os próximos anos. Para além da questão, não posso deixar de referir a necessidade de termos planos de contingência permanentemente atualizados e auditados sistematicamente através da realização de simulacros. Estou a falar de futuro, permitam-me que tome alguns 2 ou 3 minutos sobre isso. A questão do controle de infecção foi Não tens 2 ou 3 minutos, tens 1 minuto, está bem? É rápido. Porque eu queria dar 2 minutos também à Susana. Deixem-me só, a nível da reorganização dos cuidados de saúde, cada vez mais temos que pensar em percursos de cuidados centrados naquilo que são as necessidades dos cidadãos em cuidados de saúde, a integração de cuidados que já referimos, as novas tecnologias, e permitam-me a rede solidária que nós conseguimos construir neste tempo e a manutenção desta rede intersetorial e colaborativa dos vários setores, saúde, segurança social, com as IPSS, com as entidades até do setor privado, as doações que fizeram, a capacidade que o país teve para responder, é decisivo. Obrigada, só uma nota, permitam-me. Temos uma crise social entre mãos e, considerando os determinantes sociais da saúde, não podemos descurar esta área e intervir. E Margarida, peço desculpa, estou a abusar, mas uma nota final. Sinto-me 33 anos como servidor de Serviço Nacional de Saúde, um orgulho imenso e muito obrigado por me deixarem fazer parte deste mundo. Obrigado. Obrigada, Manel. Susana, para finalizarmos mesmo, e porque estamos a 2 minutos de terminar, temos mesmo só 2 minutos, porque isto desliga às 7h30. A tua questão, ou a questão que tu colocaste à audiência, tinha a ver com a comunicação entre as equipas e 82% disseram que esta pandemia contribuiu para melhorar a comunicação e apenas 18% disse que não tinha contribuído. E, portanto, um comentário breve, muito virado também para o futuro da
segurança do doente e, sobretudo, no ambiente hospitalar. Obrigada. Fico muito satisfeita com essa percentagem. De facto, não conseguimos chegar a todos a 100% e, de facto, os restantes que dizem que não, certamente o sentiram e é aí que tem que se trabalhar também, nessas questões. O que é que falhou e o que é que podemos melhorar? E essas pessoas que sentiram que não melhorou poderão também ajudar-nos a pensar como melhorar esta estratégia de comunicação. Porque desde há muitos anos que trabalhamos nesta área dos incidentes e da avaliação de risco e a questão da comunicação é dos principais fatores que levam a situações de falha e de incidentes e, portanto, de facto, fico satisfeita por isto ter ajudado a melhorar este aspecto. Muito obrigada, Susana. No futuro... Eu queria agradecer a todos. Estamos mesmo a desligar. Eu queria agradecer a todos a presença. Penso que, entretanto, terá desligado ou estará mesmo a desligar. Foi muito interessante estarmos aqui juntos, apesar de estarmos cada um no seu local, estamos juntos pelo tema, estamos juntos pelo SNS, estamos juntos por estarmos todos os dias próximo dos doentes, das pessoas que precisam de nós e das pessoas que realmente para as quais nós estamos treinados e gostamos de continuar. Muito mais havia a dizer, obviamente. Poderíamos estar aqui a fazer webinars quase que semanais sobre temas específicos da segurança do doente. Continuaremos ligados a estas temáticas. Alguma questão que os nossos participantes queiram colocar, podem enviá-lo para a PDH, que certamente os nossos convidados irão depois dar resposta caso vejam necessidade disso. Muito boa tarde a todos, muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. A todos fiquem seguros.